tudo bem? Eu sou Lúcio e esse é mais um vídeo de eletrônica analógica. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 4 vídeos que nós falaremos sobre o diodo Zener. O diodo Zener é um componente extremamente importante em eletrônica e nós falaremos alguns conceitos básicos e mostraremos a curva de operação do diodo Zener nesse vídeo. Nos vídeos posteriores, nós analisaremos as condições de operação mais comum do circuito básico de regulação de tensão utilizando um diodo Zener. Depois do surgimento do diodo PN, surgiram outros tipos de diodos, que são vastamente aplicados em diversos circuitos de eletrônica. A gente pode citar o diodo do tipo túnel, o diodo varactor ou varicap, o diodo LED, extremamente utilizado em sistemas de iluminação nos dias atuais. Nós temos o diodo Schottky, o diodo Shockley e também temos o diodo Zener. O diodo Zener, talvez desses todos citados, tem uma relevância muito grande, pois basicamente é o componente que representa a base dos circuitos reguladores de tensão. O diodo Zener ele foi desenvolvido pela Bell Labs nos Estados Unidos. O diodo Zener, a base de construção do diodo Zener é o efeito Zener, encontrado pelo físico teórico Clarence Zener na década de 30. O diodo Zener ele tem algumas características peculiares e que o tornam extremamente importante para diversas aplicações. Se nós analisarmos a reta de operação, ou a curva de operação descrita aqui nesse gráfico, a gente nota, talvez a primeira característica do Zener é que é polarizado diretamente. Se vocês observarem aqui no eixo no eixo X, nós temos a tensão Zener. E no eixo Y nós temos a corrente Zener. Aqui eu chamei de corrente do diodo e tensão do diodo. Então a gente tem um gráfico que relaciona a corrente em relação à tensão. O mesmo gráfico que a gente utiliza para representar o ponto de operação de um diodo PN. O que acontece é que o diodo Zener, quando polarizado diretamente, se a gente observar a parte positiva do meu eixo X, que é a tensão, quando a gente polariza diretamente, isto é, positivo no anodo em relação ao cátodo, nós colocamos o Zener em condução. Se a gente observar a curva do Zener, quando polarizado diretamente, é basicamente a curva de um diodo PN. Então, talvez a primeira característica que a gente possa classificar o Zener é que, quando polarizado diretamente, ele se comporta como um diodo comum. A partir da tensão VK, aqui eu chamei de K, que vem de Ni, de joelho, a tensão direta, o diodo conduz. A partir desse ponto ele entra em condução. Agora, o que torna o Zener especial é essa região de operação, é na polarização reversa. Então, sempre que a gente utiliza um diodo Zener, nós, na grande maioria das aplicações, utilizamos ele de forma reversa. Por quê? Porque é na região reversa que nós iremos garantir que nos seus terminais teremos a tensão Zener. Se a gente observar aqui, do zero para uma tensão negativa, nós temos nesse intervalo aqui de tensão uma região em que o Zener fica desligado. Então, se eu polarizá-lo reversamente, porém aplicar nos seus terminais uma tensão menor do que a tensão Zener, que eu chamei de VZ, que é específica de cada diodo Zener, e nós, como estudantes ou projetistas, iremos escolher a tensão de trabalho, ou tensão Zener. Até a região Zener, o diodo Zener praticamente não conduz corrente negativa. Então nós temos um componente que se comporta como uma chave aberta. A partir do momento que o Zener chegou na região que a gente chama de região Zener, que é descrita por a partir desse ponto, que a gente chama de VZ, nós temos que, com o aumento da corrente, então durante todo esse intervalo aqui, a gente está aumentando a corrente negativamente, porém a tensão dos terminais do componente
ela se mantém praticamente constante. Então, isso torna esse componente extremamente especial para algumas aplicações, pois nesse intervalo que eu chamei de IZ mínimo, que é a corrente mínima para o diodo Zener ligar, e IZ máximo, que é a corrente máxima para o diodo se manter em condução, em condições normais, nesse intervalo de corrente de operação, a tensão no diodo Zener é praticamente constante. É isso que o torna extremamente especial. Se nós compararmos com o diodo PN, nessa região, quando nós alcançamos a tensão que está relacionada com a região Zener, em um diodo comum PN, nós chegamos na região em que podemos danificar o diodo, isto é, o seu limite de tensão reversa máximo, né? Que normalmente a gente chama de PIV, que é a tensão inversa máxima. No diodo comum, se eu chegar na tensão máxima inversa, a partir desse momento a camada de depressão, a barreira de potencial, irá se romper e o componente irá se danificar. Já o diodo Zener é um componente otimizado para trabalhar nessa região que a gente chama de região Zener. Então nós podemos dizer que essa região é basicamente a região Zener, a região em que nós iremos operar com uma tensão reversa e uma corrente circulando no componente dentro desse intervalo. Vale lembrar que essa reta ela é suavemente inclinada, mostrando que o diodo Zener, da mesma forma que o diodo PN, aqui na polarização direta, possui uma resistência. Porém, esse valor dessa resistência normalmente é muito baixo, em que nós podemos desprezar e aproximar o diodo Zener de uma chave fechada, regulando tensão nos seus terminais. A gente pode listar outras características do Zener. Eu coloquei aqui os dois símbolos mais comuns, esse símbolo aqui, que é o mais comum deles, e o símbolo de baixo também muito utilizado em esquemas, em aplicações de eletrônica. Primeira característica aqui que vale reforçar é que o Zener, diferente do diodo PN, ele tem sua região PN, sua região de junção das duas pastilhas, muito dopada. Essa região é uma região maior do que a do diodo comum, do diodo PN. Então o diodo Zener é um diodo que tem a junção com uma dopagem maior. Outra característica agora comercial, que vale comentar, que os diodos Zeners, o que é mais comum é deles serem disponíveis de 1,2 a 200 volts. A gente tem uma faixa muito ampla aí, então existem tabelas que vocês podem baixar na internet de diversos fabricantes, em que a gente tem aí diversos níveis de tensão. E para determinadas aplicações, de acordo com a sua necessidade, você escolherá normalmente a tensão Zener e a potência do diodo de acordo com o circuito. Vale reforçar também que existe um parâmetro chamado tolerância do Zener. A tolerância está relacionada à tensão Zener. Quanto menor a tolerância, mais precisa será a tensão regulada pelo diodo Zener. O diodo Zener, então, ele é otimizado para trabalhar na região reversa. Então, em condições normais, o diodo Zener será polarizado reversamente. Porém, se o diodo Zener for polarizado diretamente, ele irá se comportar como um diodo comum. Outro detalhe é que na região direta, o diodo Zener ele opera como um diodo PN. Então, em muitas aplicações, como por exemplo nos circuitos ceifadores ou grampeadores, em um semiciclo o diodo opera como Zener, em outro semiciclo ele opera como um diodo comum. Então vale lembrar que a análise do Zener é sempre avaliando a questão da polarização. Na maioria dos casos o que interessa é a região reversa. Agora, para finalizar, falando um pouquinho das aplicações, o diodo Zener ele pode ser utilizado em diversos tipos de circuitos. Basicamente ele tem funções primárias e funções secundárias. Talvez os circuitos que ele tem funções primárias, eu listei alguns deles aqui, os reguladores de tensão. Existem uma infinidade de circuitos reguladores de tensão, que a base desses circuitos é um diodo Zener.
onde nós temos como objetivo manter a tensão constante na carga, mesmo que a resistência de carga variar ou a tensão de entrada do meu circuito regulador variar. Temos também os circuitos de proteção. A gente tem uma infinidade de circuitos de proteção que utilizam diodos Zener para limitar o valor da tensão, evitando sobretensões que poderão queimar entradas de componentes e outros circuitos. Um circuito muito típico, principalmente em industrial, são os circuitos snubbers. Os circuitos snubbers têm como objetivo limitar o valor da tensão e evitar as DVs-DTs, ou a taxa de variação da tensão em relação ao tempo. Grandes variações de tensão em pequenos intervalos de tempo provocam alguns inconvenientes, como por exemplo a queima de componentes ou o acionamento indesejado de alguns elementos, como por exemplo os SCRs, os triacs, os diacs, entre outros componentes. Também utilizamos em circuitos ceifadores, circuitos que têm como principal objetivo cortar uma parte do sinal. Eu também listei os circuitos grampeadores, circuitos que possibilitam a gente grampear um sinal alternado, jogando o sinal para cima ou para baixo do eixo zero. Bom, temos aqui também, que vai ser explorado aí nos próximos vídeos de diodo Zener, um circuito regulador básico. Esse circuito é um circuito básico, regulador de tensão. O objetivo aqui é só mostrar como o Zener funciona em um circuito básico. A grande maioria das aplicações com Zeners não utilizam esse circuito básico, mas sim circuitos mais bem elaborados, principalmente utilizando transistores, BJTs, MOSFETs, amplificadores operacionais em conjunto com o diodo Zener. Mas aqui a ideia é regular a tensão em cima da minha carga, representada pelo resistor RL, só que eu preciso de um resistor em série com o meu diodo Zener. Esse resistor vai limitar a corrente para que eu possa colocar o Zener na região de operação, na região Zener aqui que eu mencionei no gráfico. Então, para colocar o diodo nessa região Zener, nós precisamos de um resistor. Se esse resistor não existir, o Zener vai provocar, vai conduzir uma corrente muito alta, podendo provocar a queima do componente. Então, a gente tem uma tensão de entrada e a tensão de saída, que é a minha tensão na carga, ela é regulada. Por quê? Porque a carga está em paralelo com o meu diodo Zener.